Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande prazer e satisfação que mais uma vez entro em contato com você, com o objetivo de dedicar esse tempo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Desejo que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga, além dos desafios do texto, as mais preciosas bênçãos divinas para a sua vida em todas as áreas, na sua vida devocional, na sua vida familiar, na sua vida ministerial, na sua vida profissional e, na verdade, em todos os relacionamentos que você desenvolve diariamente. Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por propósito, logo no início, registrar as correspondências que vocês nos enviam. E hoje, com satisfação, registro o e-mail que a irmã Angelina nos enviou da cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás. Foi essa a sua mensagem. Oi, pessoal querido da Transmundial. Eu os amo muito. Já fiz a cirurgia e com Deus será uma bênção para testemunho do seu poder. Já estou em casa. Ouvi a Transmundial a noite toda e estou assentada na beira da cama escrevendo essa mensagem. Um abraço a todos. Ainda estou com paralisia facial, mas pequena. Dê um abraço no professor Itamir, que me deu atenção quando esteve aqui em Goiânia, na Segunda Igreja Batista, por ocasião do seminário A Pessoa que Deus Usa. Abraço a todos, que Deus os abençoe grandemente. Um abraço da Angelina. Querida irmã, nós somos gratos por suas palavras, agradecemos as suas orações em nosso favor e agradecemos a Deus pelo seu interesse em estudar a Palavra de Deus. Louvamos a Deus por sua recuperação e sabemos que toda boa dádiva e todas as bênçãos são expressões da graça de Deus para conosco. Que Deus te abençoe e que você seja uma bênção entre os seus familiares e amigos nos mais diversos contextos. Preparando-nos agora para mais um tempo de estudo e reflexão no livro profético de Malaquias, convido-a e quero convidar a todos que estão me ouvindo agora a que busquemos o Senhor através de uma palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua preciosa graça e diante dessa graça e misericórdia nos enchemos de ousadia e penetramos na tua presença pelo precioso sangue de Jesus Cristo para buscar a tua graça para essa ocasião. Também te pedimos, Senhor, que a tua companhia seja experimentada por todos nós nos mais diversos lugares onde estivermos em todos os momentos. Também te pedimos que tu nos ilumines nesse momento de estudo, que a tua palavra molde o nosso caráter ao caráter do Senhor. Suplicamos a tua bênção para o restante desse projeto, que possamos realizá-lo, efetuá-lo, conforme a tua vontade. Nós oramos com gratidão por esse tempo de estudo da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Querido amigo, hoje o nosso propósito é estudarmos mais um texto do capítulo 3 de Malaquias. Um texto que, a primeira parte da divisão do livro, temos chamado de definição final. Vamos estudar Malaquias 3, 13 a 15. Malaquias 3, 13 a 15. E nesse texto é possível percebermos que
O período dos profetas do Antigo Testamento ilustram muito bem a indignação de Deus em relação à injustiça social. Mesmo depois do exílio, mesmo depois do templo reconstruído, mesmo na época em que os muros estavam sendo levantados e Jerusalém de novo estava sob o governo de um homem justo e piedoso como Neemias, Deus, através de Malaquias, repreendeu severamente a perversidade no meio do seu povo. Dentro do ideal divino, havia lugar para todos, e o respeito aos mandamentos e às regras de organização e conduta social que tinham sido estabelecidos desde os tempos de Moisés, manteria o povo, de certa forma, tranquilo, pois a justiça se desenvolveria. O grande problema é que o profeta Malaquias começou a perceber uma grande desigualdade. Mas a questão mais delicada não era a desigualdade em si mesma. Os profetas já tinham denunciado a imensa discrepância entre uma classe social e outra. Deus tinha estabelecido leis para amparar os pobres, as viúvas, os órfãos, os escravos e também os estrangeiros. Ora, se Deus fez assim é porque certamente havia e haveria certas diferenças. Embora seja até natural que haja diferenças que são aceitáveis e compreensivas, certas diferenças são naturais e até necessárias, não poderia haver desmandos. Não poderia haver perversidade entre as pessoas do mesmo povo. E foi exatamente isso que os profetas denunciaram. A indiferença, o cinismo, a opressão, o roubo, o desejo incontrolável de se ter mais e mais e mais e mais, mesmo que tirando o que pertencia ao outro por direito. Esse é o desejo incontrolável do ser humano, e essa atitude não deveria ficar sem denúncia. Mas em meio a todo esse caos ético, ainda havia algo pior: os subornos dos juízes e a hipocrisia dos sacerdotes. Porque a situação era esta, e aparentemente não iria mudar, surgiu a pergunta: de que vale servir a Deus? Vale a pena tentar viver corretamente enquanto outros que não guardam os princípios divinos estão prosperando e crescendo continuamente? Querido amigo, o livro dos Salmos é uma porção da Bíblia em que vemos essas questões sendo expostas e debatidas. E um dos temas que diversas vezes se repetem é exatamente o relativo ao juízo de Deus. No Salmo 75:7 lemos: Deus é o juiz. Desde os céus fizesse ouvir o teu juízo. Salmo 76:8. Então, afirmações como essas são comuns nas Escrituras, e especialmente no livro dos Salmos. Deus castiga os ímpios, protege e salva os justos. Mas surge outra pergunta: ele sempre fez isso? Ele sempre faz isso? Como explicar o sofrimento dos inocentes e a prosperidade dos perversos? Como um homem pode acreditar no poder de Deus quando o templo do Senhor é destruído e queimado por pessoas que adoram outros deuses? Perguntas como: até quando e por que são levadas ao santuário de Deus para ajudar cada servo do Senhor a aumentar a sua fé e concluir, junto com os salmistas: bom é estar junto a Deus. No Senhor ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Essa foi a conclusão do salmista no Salmo 73:28. Bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Ora, diante dessas constatações, sempre é bom lembrarmos que não devemos esperar recompensas de Deus por estarmos andando nos seus caminhos. Teremos sim recompensa, mas na glória, pois seremos galardoados, e o maior presente é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Quem quer servir a Deus para ser rico, famoso, reconhecido, está com a motivação errada. Portanto, ou muda de motivação, ou muda de atividade. Mas, sobretudo, querido amigo, é necessário que não nos deixemos corromper
pela falsa impressão que o inimigo quer que tenhamos, dizendo que são felizes os soberbos. Felizes são os que não levam Deus a sério. Felizes são aqueles que não levam as leis divinas a sério. A felicidade dos ímpios, dos que não conhecem a Deus, é frágil, é vulnerável e passageira. Querido amigo, Deus tem nos mostrado que mesmo dentro da igreja, mesmo em nossas comunidades, temos irmãos que veem em seu meio os perversos, sabe fazendo o quê? Sendo bem-sucedidos, prosperando, crescendo. E esses irmãos, então, começam a achar que é melhor ser perverso. É melhor ser desonesto. Por quê? Porque eles imaginam que usufruir dessa felicidade, dessa prosperidade, é possível porque os perversos sempre escapam da punição do Senhor. Mas, querido amigo, não podemos nos enganar, não podemos nos espantar ou não podemos nos escandalizar, nem nos enfraquecer na fé. É importante reconhecermos até dentro da igreja a ação de crentes perversos, que prejudicam o culto, ocupam até posições importantes dentro da igreja, mas prejudicam o serviço de outros irmãos, de outros oficiais. Essas pessoas, muitas vezes, destroem suas próprias famílias, se misturando com o mundo, perseguindo e maltratando os fiéis. É importante reconhecermos, então, esses e ouvir o que o Senhor disse a respeito deles. Essas foram as palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Mateus 7:21. Estar na igreja, frequentar as comunidades cristãs e envolver-se com as atividades do reino não significa ser cristão e não significa servir a Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo ensinou que no meio da igreja teremos o quê? Trigo e joio. Ele disse claramente que haveria na igreja pessoas que o chamariam de Senhor, mas que não vão herdar o reino porque não fazem a vontade do seu Pai. Infelizmente, essa é uma realidade e temos que nos adequar a ela. Na igreja, existem também os injustos. Então, vamos estudar esse texto, verificando e refletindo exatamente sobre essa dura realidade. Vamos estudar esse texto dando-lhe o seguinte título: A vida dos homens injustos. Malaquias 3, 13 a 15. Eu repito, com base então, nesse texto de Malaquias capítulo 3, versículos 13, 14 e 15, o título para esses versículos é A vida dos homens injustos. Querido amigo, um dos salmos que mais demonstram o questionamento sobre o valor da vida justa é o Salmo 73. Ele trata sobre a prosperidade dos injustos. Esse é um problema difícil, problema delicado e que sempre confundiu a mente humana. O problema pode ser definido de um modo bem claro e objetivo. Deus se revelou como Deus bom, como Deus justo, punindo a perversidade e recompensando a bondade. E assim, dessa maneira, esperamos que a vida se desenvolva. Quando isso não acontece, ficamos perplexos e as dúvidas nos assaltam. O salmista também, ao contemplar a vida humana, ao constatar que os ímpios eram prósperos, extravasou o seu coração e colocou as suas reflexões diante de Deus. Certamente, os justos que viviam nos dias de Malaquias e o próprio profeta perguntavam: se Deus é todo-poderoso assim, como é todo bondoso, por que Ele permite algo fora do padrão estabelecido? Em nosso dia a dia, enfrentamos dúvidas sobre a justiça de Deus. Por que Deus permite que a perversidade e a maldade continuem a prosperar? Por que os ímpios prosperam? Aparentemente,
Eles não sofrem punição nenhuma e parecem estar isentos das dificuldades que atingem a todos nós. Há uma explicação para isso? Como é que pode ser isso? Será que viver honestamente compensa? Por que os injustos progridem enquanto os justos sofrem e não vão adiante? Querido amigo, temos que lembrar que estamos constantemente diante desse desafio. Mesmo quando, aparentemente, a injustiça prospera, concedendo mais benefícios, devemos continuar vivendo de um modo justo. Como já estudamos, nesse Salmo 73, encontramos 5 verdades sobre a injustiça que nos ajudam a não desejá-la para as nossas vidas. Primeiramente, nos versos 1 a 3, constatamos a verdade que a injustiça provoca tentações. Quando se vive uma vida justa e se vê a injustiça progredindo, avançando, sabe o que acontece? Muitos de nós podemos ser tentados e os nossos pés podem resvalar no nosso caminhar, podemos até nos desviar da conduta correta. A experiência própria contraria a sua tese. Somos tentados a invejar os perversos porque eles eram e porque eles são prósperos. Temos que estar preparados para não cair nessas tentações. Uma outra verdade, nos versos 4 a 12 desse Salmo 73, constatamos que a injustiça provoca ilusões. É uma luta. Os ímpios se dedicam ao pecado e ainda têm saúde, prosperidade, lealdade do povo. Mas além disso, esses injustos até zombam de Deus dizendo: acaso há conhecimento em Deus? Isto é, Deus não vai saber, Ele nem vai descobrir o que a gente tem feito. Esse é o retrato dos ímpios, aparentemente tranquilos, sempre aumentando suas riquezas, enfim, fazendo mal, mas saindo-se bem. Uma terceira verdade, nos versos 13 a 17, mostra que a injustiça é incompreensível à mente humana. Tudo isso quase levou o salmista à triste conclusão que não adianta servir a Deus. Mas, mesmo na sua fraqueza, ele teve a cautela de não expor as suas dúvidas aos novos, aos fracos. Ele reconheceu a dificuldade do assunto e só achou respostas adequadas, sabem quem? Em Deus. Aprendemos nesses versículos 3 lições importantíssimas. Temos que ter cuidado com as nossas dúvidas. Devemos ser humildes para aceitar a dificuldade em alguns assuntos. E sempre devemos buscar respostas em Deus. Somente na sabedoria divina achamos a verdadeira justiça. Uma quarta verdade no Salmo 73 que nos ajuda a não desejar a injustiça, nós temos essa verdade nos versículos 18 a 26. E essa verdade diz que a injustiça é disciplinada pelo Senhor. Afinal, o salmista conseguiu perceber a justiça de Deus e entendeu que os perversos seriam castigados. Ele percebeu, conforme os versos 18 a 20, que Deus trata com muita seriedade esses injustos. Sabe o que Deus faz? Coloca-os em lugares escorregadios, leva-os à destruição, leva-os à assolação, faz com que eles experimentem terrores e despreza a imagem deles. E em quinto lugar, nesse Salmo 73, nos versos 27 e 28, constatamos uma outra verdade, a verdade de que a injustiça leva ao perecimento. É exatamente isso. A injustiça provoca um fim trágico para quem dela se utiliza. Depois de procurar respostas às suas dúvidas, o salmista afirmou a sua confiança no Senhor e defendeu ainda a tese do versículo 1, isto é, de que vale a pena estar em comunhão com Deus, vale a pena viver de modo correto e justo. Querido amigo, então, tendo essa base tão clara, podemos perceber que Malaquias retornou o assunto da diferença entre os justos e os injustos. E nesse texto, ele está ampliando a ideia de que ele já tinha trabalhado em 3, 6 a 12, que foi exatamente o versículo que nós estudamos há 2 programas atrás. Lá, Malaquias nos mostrou detalhadamente que Deus requer a nossa total fidelidade, iniciando inclusive com a entrega completa de nossas vidas.
E aí depois, sim, as nossas posses. E agora Malaquias volta para estabelecer o contraste entre os perversos e os piedosos. Esse texto, então, é uma continuação de 2:17 até 3:5, onde Malaquias demonstrou que Deus está atento às nossas vidas. Nesses versos que compõem a quinta e a última parte do livro, chegamos então à definição final. Definição final que vai desse versículo 13 do capítulo 3 até o final do livro, capítulo 4, versículo 6. Querido amigo, Deus observa a injustiça e a justiça. Deus contempla a vida do homem que é perverso e não o teme, mas ele também vê e atenta especialmente para aqueles que são piedosos e o temem, levando-o a sério. Por isso, o princípio que extraímos desse texto se observa nessa frase. Todo cristão deve estar atento para identificar o homem injusto, assim como Deus o vê. Eu repito, este é o princípio que temos em Malaquias 3, 13 a 15. Todo cristão deve estar atento para identificar o homem injusto, assim como Deus o vê. E nesse texto encontramos 3 características que nos ajudam a identificar o homem injusto. A primeira característica dos homens injustos é que eles falam rispidamente contra o Senhor e são cínicos. Eu leio para você o versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Querido amigo, falar duramente contra Deus é desrespeitar a avaliação divina. Falar duramente contra o Senhor e não saber qual é o papel de cada um é desonrar o Senhor. Falar duramente contra o Senhor é ser cínico, é desafiar o Senhor. A segunda característica desses homens injustos é que eles veem como algo inútil servir o Senhor e tendem a desobedecê-lo. Veja o versículo 14 que eu leio para você. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor? Querido amigo, para o injusto, servir a Deus é perda de tempo. Para o injusto, obedecer os mandamentos e princípios divinos não traz proveito. Eles querem lucrar agora. Para o injusto, ir além do exigido não faz diferença alguma. Essa ideia de andar de luto nunca foi pedido pela lei, mas eles faziam algo até mais para tentar encobrir as suas vidas duplas, as suas vidas hipócritas e cínicas. Chegamos então à terceira característica desses homens injustos, é que eles flertam com a soberba e a impiedade e pensam que escapam do Senhor. Versículo 15. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Querido amigo, na avaliação dos injustos, a soberba é que traz felicidade. Na avaliação dos injustos, a impiedade é que traz prosperidade. Na avaliação dos injustos, é possível enganar o Senhor. Mas você sabe, e eu sei, eles estão errados e eles vão se haver com Deus. Quero concluir então esse estudo fazendo essa reflexão. Esse texto nos desafia a entendermos as injustiças da vida. Serve também como bom exemplo para nós, para podermos superar as nossas próprias crises espirituais. Devemos prestar atenção, pois é grande a verdade ressaltada aqui. Deus é bom para com seu povo fiel. Por isso, vale a pena continuarmos vivendo de um modo justo, de um modo honesto. Os injustos devemos deixá-los nas mãos justas de Deus. Querido amigo, temos que ver a vida sob a perspectiva de Deus, sob o prisma de Deus. Temos que ver a vida da perspectiva divina e não na perspectiva humana. A vida sempre parecerá injusta quando a medimos por padrões humanos de saúde, status, reputação, riquezas e poder.
Quando encontramos em Deus um Pai amoroso e compreensivo e lhe abrimos o coração, podemos ver a vida sob o prisma correto. Começamos a perceber que os benefícios dessa vida são temporários e não garantem o benefício principal, que é ter certeza de uma eternidade no reino onde impera a justiça e a paz, o reino de Deus. Oro para que Deus te dê essa perspectiva de vida, a perspectiva de vida divina. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça sei.